Fala aí galera, Viver de Rendimentos, tudo bem com vocês? VISC11, você é investidor de fundo de investimento imobiliário, principalmente em fundos de shopping, deve estar desesperado com relação a este coronavírus que travou todos os seus rendimentos aí. Infelizmente o Covid veio para pegar pesado também com os shoppings. Infelizmente os shoppings estão em sua maioria fechados, mas a gente sabe que fundo de investimento em shopping sempre será atrativo porque o brasileiro gosta de consumir, né? O brasileiro gosta de ir em shopping só vendo. Então a gente precisa nos atentar com relação a esses fundos de shopping. O que a gente precisa também é entender o momento que o Brasil vive, compreender a situação total e saber que a gente não vai lucrar com shopping neste momento. Mas shopping tem sempre um grande potencial. Confesso que eu sou apaixonado por investir em shopping, mas mesmo assim a gente precisa prestar atenção e não colocar todo o seu dinheiro só em um setor. A gente tem outros fundos de investimento imobiliário, como os de galpões logísticos, fundos de papel no caso, fundos de lajes e assim por diante. A gente precisa prestar atenção para não colocar tudo em um pacote só. Então hoje eu trago para vocês aqui o VISC. O VISC é um fundo que eu gosto bastante porque eu conheço alguns shoppings. Eu já fui em 2 shoppings deste fundo, bem bacana. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco o portfólio para vocês. É interessante a gente investir em fundo de investimento imobiliário porque vai ter retorno mensais. Todos os meses você está recebendo. E o indicador que a gente precisa analisar sempre é o Dividend Yield, que eu vou deixar aqui em cima para você entender como funciona o cálculo do Dividend Yield. E a gente precisa, claro, pensar sempre no retorno, ok, através do Dividend Yield, mas a gente precisa analisar outros indicadores para verificar se a gestão está fazendo um bom negócio, consequentemente a gente ampliar o nosso patrimônio em conjunto com uma boa gestão do fundo de investimento imobiliário, certo? VISC11, não estou indicando, apenas mostrando para você como funciona essa questão de fundo de investimento imobiliário em shoppings. E bora lá, galera, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal e vamos com tudo, viver de rendimentos. Galera, eu não vou entrar em muitos detalhes com relação ao fundo histórico e visão geral. Acredito que esse é teu dever, fazer o papel de casa aí. Para você investir no fundo, você precisa entender o fundo como um todo. É como analisar uma empresa. Eu vou investir numa empresa chamada VEG por quê? Porque eu conheço a VEG de cabo a rabo. Então eu preciso analisar o fundo também, histórico do fundo, quando ele surgiu, por que ele surgiu, quando. E claro, tem outras informações, governança corporativa, informações aos investidores, resultados, serviço com RI. Todo fundo de investimento imobiliário também tem um RI, relação com os investidores. E a gente precisa se atentar também aos comunicados e fatos relevantes, e os resultados também mensais e o resultado trimestral, balanço patrimonial também. Outra informação é o histórico de rendimentos, os dividendos pagos aí por mês. Eu vou entrar aqui nesse relatório mensal, porque saiu agora no mês de junho, já está consolidado. E eu vou dar uma analisada agora com vocês para vocês entenderem como funciona um fundo de investimento imobiliário, principalmente um fundo de shopping. Então, para você ficar por dentro do fundo, entender alguns aspectos operacionais do fundo, eu trago esse relatório de desempenho mensal, que é considerado um espelho do que acontece no fundo durante o mês todo. Eu sugiro você, como investidor, dar sempre uma lida neste relatório, porque aqui vai dizer algumas informações referente à evolução do fundo, tanto positivo quanto negativo. E esse relatório já traz o primeiro indicador, valor patrimonial da cota, R$ 121,57. Comparando com outros fundos, a gente precisa comparar, né? Valor patrimonial, vocês precisam entender o que é, porque esse aqui é o primeiro indicador para a gente. O que é o valor patrimonial? É o patrimônio líquido, ativo menos passivo, igual ao patrimônio líquido, dividido pelo número de cotas que o valor tem. Olha só, 121,57. Aí você precisa comparar com outros fundos. Esse é o primeiro indicador que você precisa analisar. Quantidade de cotas atuais, 14 milhões de cotas, número de cotistas
159 mil cotistas na atualidade, certo? Vamos para alguns destaques aqui. Reabertura dos shoppings, 61% até dia 7 de julho. 9 shoppings do portfólio encontram-se abertos e representam 61% da receita imobiliária do fundo. Distribuição dos rendimentos desse mês, 19 centavos. Então, se você tem uma cota, você recebeu 19 centavos. Duas cotas, 38 centavos. Rentabilidade bruta de 4% no mês. VISC11 vai detalhar aqui as informações referente ao Covid. Realmente está bem complicado. Esse aqui é um comentário da gestão e ele fala aqui que 374 shoppings de sua totalidade, ou seja, 65%, encontra-se em operação neste momento Covid, né? 129 shoppings no total encontram-se fechados. O portfólio deste fundo, tá? Dentro do portfólio do fundo, dos 13 shoppings, 9 estão abertos e representam 61% da receita imobiliária do fundo. Bacana, né? Aqui está o portfólio do VISC, tá? 13 shoppings, conforme falei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 13 shoppings em seu portfólio. Eu já tive a oportunidade de ir no Shopping Cristal, lá em Curitiba, e no Iguatemi Florianópolis, aqui em Florianópolis. Bem bacana, olha só, está em funcionamento. O NOI aqui representa o lucro operacional e vamos avançando aqui, sugiro você dar uma analisada nessas informações. Olha só, o histórico dos dividendos por cota já chegou a pagar 92 centavos. Lembrando que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Quem estiver prometendo rentabilidade para vocês e na renda variável, não acreditem, porque rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Pagou no mês de junho 19 centavos, no mês de maio 23 centavos, no mês de abril 27 centavos. Aí vocês têm que calcular o dividend yield dos últimos 12 meses, pegar a soma total aqui do dividend yield. Então vocês pegam o total aqui dos últimos 12 meses e divide pelo valor da cota atual, você vai chegar no dividend yield. Não analisar esse indicador isoladamente, porque ocorre distorções aí no meio do caminho. O dividend yield está em torno de 6% do VISC, é um ótimo retorno, porém a gente precisa analisar outros pontos também. Dividendos é legal, é ótimo, é um dos principais componentes aí do fundo de investimento imobiliário, porém a gente não pode analisar ele isoladamente, certo? Outras informações referente à rentabilidade, vocês podem analisar aqui essa informação. O interessante é informar aqui que desde o seu IPO, da sua abertura, a rentabilidade líquida total do fundo foi de 218% do CDI. Bacana demais a gente prestar atenção nessas informações e compreender porque é importante a gente sempre analisar essas informações. Olha só outra informação importante aqui. O fundo encerrou o mês de junho com 159 mil cotistas. O valor de mercado do fundo é de 1,5 bilhão. O volume médio diário de negociações foi de 4 milhões, que representou um giro equivalente a 6% das cotas do fundo. Olha só a evolução, o número dos investidores e o volume médio diário de negociações. Então, houve uma evolução no número de investidores que estão acreditando neste fundo de investimento imobiliário. E aqui a gente passa na carteira do fundo, o patrimônio líquido do fundo em junho, no final de junho ali era de 1,7 bilhões, um ótimo patrimônio líquido. O fundo ele possui uma obrigação de 84 milhões e refere a aquisições para o próprio fundo mesmo. É bem bacana. Os indicadores operacionais, o NOI, que é o lucro operacional, foi de R$ 2,00 por metro quadrado. Sempre analise as informações com outros fundos do mesmo segmento, shoppings, para verificar se esse lucro operacional está acima dos outros fundos. As vendas atingiram R$ 263,00 por metro quadrado. Quando a gente fala em fundos imobiliários, a gente fala da informação por metro quadrado. É uma métrica mais fácil de a gente compreender a evolução do fundo. A inadimplência aumentou 1,8%. Uma informação importante é a vacância. A taxa de ocupação encerrou em 93%. Quanto mais salas alugadas, vocês têm que entender que mais vocês vão receber por cota, né?
Então teve um aumento de 0,2 percentual, bem bacana. Mesmo com crise, a gente viu que não houve impacto tão grande com relação a toda essa crise que a gente está tendo, né? A gente precisa se atentar também às informações do aluguel, que houve redução. As vendas das lojas também apresentaram redução normal, né, devido ao corona. E o fluxo de veículos também teve uma redução de 80% comparado ao mês anterior, em função do período de interrupção das atividades do shopping. O que a gente precisa se atentar? Claro, o indicador nós já falei, vendas por metros quadrados, taxa de ocupação é outro indicador. Quanto maior a taxa de ocupação, melhor para a gente. Eu vou mostrar o portfólio para vocês verificarem aqui. Prudem Shopping, Shopping Granja, Shopping Guatemi Fortaleza, Minas Shoppings, Shopping Ilha Plaza, Shopping Tacaruna, Shopping Guatemi, Shopping Paralela, Shopping ABC, Western Shopping, Pátio Belém, Shopping Cristal e Shopping Rio. Olha aqui as informações, todos esses ativos, bacana, né? Você que está investindo em VISC, top demais. Aqui tem outras informações dos indicadores, muito bacana esse relatório. Sugiro vocês darem uma analisada, uma olhada com carinho. E eu tenho certeza que se vocês analisarem esse desempenho mensal, vocês vão entender bastante do fundo. E eu vou em outras informações aqui, que a gente gosta bastante, que são os históricos dos rendimentos, os proventos pagos, os dividendos. A gente vê aqui ó, que vai pagar dia 14/7, 19 centavos, através desse comunicado informativo. Sempre tem que ter a informação. Pagamento agora, pagamento dia 14, 19 centavos. Claro que você precisa ter posição. E a posição, a partir desta data, você não tem mais direito ao recebimento deste pagamento, mas terá aí no próximo mês. Certo, pessoal? Você que quer investir dentro de um shopping, você tem que analisar todas as informações da empresa, todos os fundamentos da empresa, resultado, balanço patrimonial, deve entender de contabilidade também. Dois indicadores que eu acho extremamente importante aqui para a gente analisar, claro que é o Dividend Yield e também o P sobre VP, sobre o valor patrimonial. Eu vou deixar aqui para você verificar como que faz o cálculo do P sobre VP, porque é interessante você entender que esse indicador funciona muito bem aqui na hora de você avaliar para adquirir a cota de um fundo. Espero que vocês tenham gostado do fundo. Vamos acreditar nesses fundos de investimento imobiliário também. Acho de grande valia a gente diversificar nossa carteira para a gente viver de rendimentos. Bora ampliar nossa carteira. Espero que vocês tenham gostado do fundo de shoppings. Eu vou trazer outros fundos aqui para a gente analisar. Espero que esse Covid passe o quanto antes para que a gente possa receber dividendos altos. Afinal, a gente recebe muito mais que qualquer taxa Selic e para que a gente possa viver de rendimentos.